Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de Bíblia em áudio para a gente estar aqui edificando a nossa fé e o nosso espírito? Vamos lá? Eu sou a missionária Roberta Lima e estou aqui para auxiliar você, através da leitura da palavra, a ter conhecimento e desenvolvimento de relacionamento com o Senhor, tá bom? Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 1, que fala assim: Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Só um instante. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheio de espinho e puseram na cabeça dele e o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse à multidão: Escutem, vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: Crucifica, crucifica! Vocês que levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar esse homem, repetiu Pilatos. E a multidão respondeu: Nós temos uma lei e ela diz que este homem deve morrer, porque afirma que é o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade para soltá-lo, como para mandar crucificá-lo. Jesus respondeu: O Senhor só tem autoridade sobre mim, porque ela foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: Se o Senhor soltar este homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Cabatã. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: Aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou: Querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: O único rei é o imperador. O nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz, para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados prepararam Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado. Pilatos mandou escrever em um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, em latim e grego: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, escreva: Este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça do alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: Não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E por isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã dela, a Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena.
Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela os discípulos que ele amava, disse a ela: Este é o meu filho. Este é o seu filho. Em seguida disse a ele: Esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completo. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: Estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja no bastão de isopo e encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: Tudo está completado. Então abaixou a cabeça e morreu. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-lo das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus, e depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto, e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou do lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante saiu sangue e água. Quem viu isso, contou o que aconteceu para que vocês creiam que ele disse é verdade. E ele sabe que falava a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. Em outro lugar, as Escrituras Sagradas dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença, e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis nos quais haviam espalhado esta mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus porque o túmulo ficava perto, e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Somente até aqui. É o capítulo 19. A crucificação de Jesus é algo muito significativo. Quando você lê, não tem como você não se sentir impactado pela leitura. Eu aconselho você a ler ou a ouvir de novo esse vídeo para prestar atenção nos detalhes, das riquezas de detalhes que é dita aqui. Não tem como você não se sensibilizar com o que foi feito a Jesus. Cada etapa que Jesus passou, cada detalhe, cada situaçãozinha que é descrita aqui, foi feita por amor a nós. Para sermos livres do pecado, para sermos livres da mão do inferno. Foi o preço que ele pagou por cada um de nós. Então começa a olhar para Jesus com mais amor e carinho. Porque você está de pé hoje, porque ele pagou o preço por você. Entende? Então permita-se, através dessa leitura, dessa palavra, dessa audição de áudio que você vai escutar de novo, a se deixar entrar dentro de ti cada palavra lida, para você entender a importância que você tem para Deus, que você precisa tomar um posicionamento na sua vida e se voltar para conhecer ou voltar
para estar na presença de Deus. Porque o mundo pode te dar prazeres momentâneos, mas a eternidade, a tranquilidade, a paz, a alegria e o amor verdadeiro, você só vai encontrar na presença de Deus. E para a gente chegar ao coração de Deus, precisamos abrir a porta para Jesus, confessando que Ele é Senhor e Salvador da nossa vida e Filho de Deus. Para assim a gente abrir a porta, deixar Jesus entrar, se tornar a morada de Cristo, ok? E permitir que Deus trabalhe na nossa vida. Leia de novo esse capítulo, reflita sobre ele, escuta de novo esse áudio, reflita sobre ele e permita-se ser tratado pelas mãos do Senhor. Tá bom? Vamos aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo amor incondicional que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigada pela sua paciência, Senhor, e pela sua comunhão conosco, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e em verdade, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Deus abençoe a sua vida, que você vai ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.